Olá, bem-vindo à sua aula número 122 de Programação em Python. Nessa aula a gente vai falar sobre três tópicos. O primeiro é sobre manipulação de atributos. O segundo a gente pode pensar como uma continuação da aula passada, que é o protocolo de indexação, só que dessa vez usado para dicionários, ou seja, o getItem e o setItem, só que para dicionários. E terceiro, como criar objetos que são chamáveis, isso é, funções, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro, manipulação de atributos. O que significa isso? A gente sabe o que é um atributo. O atributo é aquilo que a gente cria com essa sintaxe do ponto e é uma determinada, digamos, característica do nosso objeto. É um tipo de data específico que a gente armazena que está relacionado diretamente ao nosso objeto. Agora, existem vezes em que um determinado atributo existe e existem vezes que um determinado atributo não existe. Se um atributo não existe, então se eu crio uma classe qualquer, uma classe vazia, e peço uma instância de vazio v, então vou colocar aqui uma barra como sendo vazio, e vou lá e peço v.dia, a gente vai receber um erro porque esse atributo não existe. Só que o Python ele permite você manipular atributos de uma maneira um pouco melhor. Então, por exemplo, suponhamos que eu quero um atributo que eu não defini. O que o Python vai fazer? Primeiro, o Python vai procurar ver se esse atributo existe. Se esse atributo existe, ele vai devolver esse atributo dependendo do fato de ele ser privado ou não. Se esse atributo não existir, ele vai passar para um método, que é um método especial, que é o método getTar, que eu não abri, na verdade. Teria que ter aberto aqui. Que é esse método que eu defino aqui. getTar. getTar, não sei falar isso aqui. Então, o que acontece? Então, você vê que eu criei uma classe que é totalmente vazia. Ela não possui nenhum atributo. Então, é óbvio que quando eu crio uma instância de vazio, que é a instância e peço a idade de e, isso aqui deveria dar um erro, certo? Só que não dá, porque o que acontece? Qualquer atributo que eu peça dentro de um determinado de uma determinada classe ou objeto Python, antes de devolver que o atributo não existe, ele passa por esse método getTar. Então, aqui no caso, se eu pedir um atributo que seja o idade, e esse atributo não estiver definido aqui, você vai ver que ele vai retornar 40. Então, por isso, quando eu pego aqui e coloco essa primeira linha, que é e.idade, você vê que imprime aqui 40, porque ele retornou realmente esse valor aqui. E você observa que eu uso a sintaxe do idade, entre aspas, em vez de colocar idade desse jeito aqui. Então, você vê que quando ele está tentando pegar um determinado atributo, ele usa essa sintaxe da string para definir esse atributo. E isso ocorre porque, por natureza, objetos em Python são armazenados em dicionários. Então, o valor de um determinado atributo é armazenado na chave que é uma string idade. Então, aqui você vê que ele retorna o valor 40 como a gente gostaria. Se, por outro lado, a gente tentar pegar um atributo que não é idade, então, primeiro, vazio já não tem nenhum atributo. E o atributo idade, para lidar com o atributo idade aqui, não, o atributo, desculpa, idade, qualquer outro atributo que não seja idade, eu devolvo aqui um erro, attribute error, e coloco o nome do atributo que deu o erro. Então, no caso aqui, você vê o que ele imprimiu o nome. Por quê? Eu tentei obter o atributo nome do meu objeto vazio
E aí, como deu o attribute error, ele imprimiu simplesmente o nome, que é o erro que foi levantado, certo? Então, um exemplo esse é o exemplo de get atributo. Então, é para você pegar atributos, lidar com atributos que não existem no seu objeto, ou que você não vai implementar. Por outro lado, se você quiser colocar um valor num determinado atributo que não existe, você usa o setTar. Então, suponhamos que eu crie um controle de acesso, uma classe controle de acesso, crio uma instância da classe controle de acesso como sendo C e quero definir que a idade de C é 40. Então, eu uso o método setTar. Como idade não existe, ele automaticamente vai para esse método. Então, assim como quando eu quero obter um atributo que não existe, ele vai para o getTar. Quando eu quero dar um valor a um dado atributo que não existe, ele usa o setTar. Então, no caso, vou lidar com o atributo idade. Se eu tiver com o atributo idade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o objeto, vou pegar o dicionário que representa esse objeto, por isso eu uso o atributo dict, vou definir que o valor do atributo que eu selecionei, no caso idade, é justamente o valor mais 10. E aí, quando eu pedir o c.idade, ele imprime aqui o valor 50, porque eu defini que a idade seria 40, só que como aqui eu passo com mais 10, você vê que ele imprime 50. Note que eu não tenho aqui um método getTar. Entretanto, quando eu usei a sintaxe do c.idade, ele pegou a idade regularmente, como se não tivesse nenhum problema. Isso ocorre porque eu coloquei no dicionário que representa a minha classe justamente a chave do atributo que eu estava colocando no valor, certo? E aí, por isso, você vê que aparece sem problema nenhum. Se eu tentar colocar um valor para um atributo que eu não estou lidando, que também não existe, você vê que ele vai imprimir um erro, que é o erro atributo não permitido, que é justamente, você vê aqui, nome não permitido. E qual que é a utilidade de você usar esse getTar e o setTar? É no controle e no acesso de atributos não definidos. Então, por exemplo, qualquer coisa que você queira fazer, você quer tornar um determinado atributo tenha sempre o valor constante e que o usuário possa pegar o valor desse atributo sem nenhum problema. Então, nesse caso, você pode usar o getTar. Você quer que um determinado atributo, toda vez que ele seja definido, alguma operação matemática ocorra em cima dele. Então, você pode usar o setTar, que aqui no caso eu só somei o valor de 10. Então, são exemplos para lidar com atributos que não existem ainda no nosso objeto, certo? Uma observação é que existe o método getAttribute. Então, getTar mais reboot, né? Então, o getAttribute é usado para atributos que existem. Então, se eu vou tentar obter o valor de um dado atributo e esse atributo existe, ele passa necessariamente por esse método aqui. Então, você pode trabalhar com ele também. Apesar de que, para manejar atributos, o getTar e o setTar são os que são geralmente usados. Agora, na aula passada a gente falou sobre o protocolo para a criação de objetos indexáveis, desculpa. Acontece que o protocolo para objeto indexável é o mesmo protocolo para a criação de dicionários. Então, setItem, getItem, o len, o contains, e eu não sei se está faltando mais algum, eu estou sentindo que está faltando mais algum, mas o delItem, isso, esses 5 aqui, eles são os mesmos para dicionários. Então, no caso, no exemplo aqui, eu criei uma classe vazia, criei um getItem, e você vê que aqui, em vez de eu passar um índice, eu passei um atributo. No caso, o atributo idade. Então, se eu quiser a idade de vazio, ele retorna 40, senão ele devolve um erro. E aí você vê que aqui eu uso justamente a sintaxe das chaves, só que em vez de colocar um número,
eu coloco uma string, a string idade. E até por isso que dicionários conseguem obter valores de números inteiros, por exemplo. Então, se eu posso colocar uma chave do meu dicionário como sendo um número inteiro, como sendo uma tupla, justamente porque o protocolo do dicionário ele é o mesmo que o da lista e é o mesmo que o da tupla. Então, esse getItem e o setItem também, ele é super versátil. Ele serve para qualquer objeto que é chamado do tipo mapping, então o protocolo de mapping. Então, qualquer objeto desse gênero, você pode usar esse protocolo. Então, até por isso consigo obter a idade normalmente. No caso aqui, você viu que deu um segundo erro, que é o erro nome, justamente porque eu coloquei atribute error e o atribute nome, porque eu tentei obter o nome do atributo vazio e você vê que o nome não existe, então ele dá um erro aí. Da mesma forma, eu posso usar o setItem em cima para criar dicionários, essa sintaxe aqui. Então, o setItem eu crio o controle de acesso, se o atributo for idade, eu crio o atributo com valor mais 10, senão eu levanto um erro. E você vê que aqui eu crio o controle de acesso, digo que o idade com essa sintaxe entre colchetes é 40, e se eu imprimir essa idade, você vê 50. Se por outro lado eu tentar pegar um nome e transformar o atributo ou o valor da chave nome em Lucas, você vai ver que vai dar um erro, e aí por isso ele imprime que nome não permitido. Então isso é útil porque você pode criar os próprios dicionários. Além disso, você pode criar objetos que são totalmente versáteis. Que um dicionário que, por exemplo, armazene qualquer tipo de valor dentro das suas chaves. Então, por exemplo, poderia armazenar um outro objeto como valor de chave, e a hora que eu passasse o objeto, obter um determinado valor para o objeto correspondente. Então, isso permite você fazer coisas muito avançadas e que tornam os seus programas mais simples. Pode ser que não tornem eles mais rápidos, mas com certeza torna-os mais simples do ponto de vista de programação. E por último, definição de objetos chamáveis, que são as funções. Então eu falei aulas atrás que tudo em Python é objeto. Isso não exclui as funções. Funções também são objetos. Só que funções são objetos que eu consigo chamar. Então deve ter algum protocolo específico na hora de criar uma determinada classe que defina uma função que permita eu chamar essa função com a sintaxe que a gente usa, que é a sintaxe do colchetes. Então, por exemplo, se eu tiver uma função imprime, eu uso aquele colchetes. Com certeza tem uma classe que define imprime e de alguma forma eu consigo chamar um objeto dessa classe. E qual que é o protocolo para a criação de objetos chamáveis? É o método call __. E call vem de chamar, chamada, e isso simplesmente permite que você use essa sintaxe aqui dos colchetes. Então, no caso, eu criei operações básicas que defini esse método call recebe qualquer coisa e ele retorna qualquer coisa. Então, no caso, eu criei uma instância de operações básicas, que é o O, e chamei O, e aqui sou uma instância chamável, e você vê que o que ele imprimiu é justamente sou uma instância chamável, então eu consegui usar essa sintaxe aqui. E qual que é a utilidade disso? A utilidade principal é usando o não consigo falar essa palavra até hoje. Por quê? Vamos supor que eu defino um botão. O botão com certeza recebe um dado comando e a gente viu que existem algumas complicações em passar esse comando. Às vezes a gente tem que usar, você quer passar um determinado argumento para uma determinada função, aí você pode usar funções anônimas, entre outras coisas. Mas enfim, quando eu tenho um objeto que é chamável, isso me dá uma vantagem, porque o objeto que é chamável, ele possui atributos, ele possui outros métodos, ele possui uma série de coisas que você pode fazer com ele, porque ele é um objeto como qualquer outro.
E quando eu passo para o command, eu estou chamando ele, eu estou chamando especificamente o método call dele. Então, eu consigo fazer botões que realizem operações complexas com diversos configurações sem grandes problemas, graças justamente a esse método específico é o método call. Então, eu posso passar para o command de um determinado botão, qualquer widget que eu programe no Thinter, um objeto chamável que eu mesmo defini, certo? Então, isso permite maior controle sobre o seu aplicativo e maior versatilidade do seu aplicativo. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.